Cidade onde nasci e cresci, mais de 20 anos se passaram, tantas lembranças ficaram pra me torturar bem cedo. Mais de 20 anos amargando no meu peito a saudade da cidade onde nasci e cresci. Mais de 20 anos se passaram, tantas lembranças ficaram pra me torturar sem sentido. Hoje tudo está tão diferente, tanto tempo estou ausente, não sei se volto mais lá. Embora você não pense, não é do sul paraense, sou de Belém do Pará. Gostaram? Enfim, né? Aí tem outras letras também, né? Um pedacinho delas, ó, Me Leva Seu Gabriel, me leva pro Pará, menina, tome juízo, eu não posso te levar. A distância é muito longa, eu não vou para demorar, a estrada Belém-Brasília ainda está para terminar. Ele vai botando uma série de outros elementos também nessa música, é bem interessante. E aí o Filha de Tupinambá, que foi a única composição, né, do Ari Lobo, que ela diz: eu sou neta de Tupiricá, eu sou filha de Tupinambá. Tupiriçá, né? Ah, verdade. Acho que é o melhor. Mas confesso que nasci na selva, porém me criei em Belém do Pará. Ei, Nazaré, ei, tenho fé, eu vou pagar a promessa que fiz caminhando a pé. Eu gosto de lá, meu bem mora lá, meu pai é de lá, minha mãe é de lá. E por isso que de vez em quando eu tenho que ir ao Belém do Pará e fica repetindo. Mas não esqueça, a música era para entretenimento, as pessoas dançavam e as pessoas amavam essa música. Então, só para finalizar, né, para você não balançar o cabelo, eu acho que interessante do trabalho nós percebemos no caso o Pará, né, como essa periferia do sucesso, né, não deixando ele submisso, claro, aos grandes centros urbanos, mas mostrando essa periferia, né, porque nós temos os grandes centros e as outras regiões como as periferias dessas músicas. Então, mostrando o Pará como essa grande hibridização de gêneros, né, principalmente por estar numa periferia da música, né. E tem outras questões também, como tem muitos críticos musicais do período que falam que o Pará não tem uma música própria, que nós só imitamos o que vem de São Paulo e Rio de Janeiro. E eu também separei uma fonte rapidinho, que eu vou ler porque ela é muito interessante, muito legal para mostrar também que há convergências, né, sobre essa opinião de música, de rádio, do que tem que ser ouvido. Será que existe uma música paraense no período? Porque até então, o que eles achavam? Nós só imitamos as músicas, será que tinha uma música própria? E essa fonte que eu encontrei na província do Pará de 52, ela vem muito de encontro com isso. Que ela diz assim, vou ler só o início dela. Dois jovens compositores paraenses estão revolucionando os nossos meios radiofônicos com o lançamento de uma música típica do Pará. Paulo Roberto e Cardoso Cruz são jovens entusiastas da nova dança. E ontem confessaram ao cronista carnavalesco sua vontade inefreável de vencer, levando até a maravilhosa Rio de Janeiro a dança do Pará, diferente do samba, do baião, do choro e da marcha. Nada mais justo, disseram eles. Pernambuco tem o frevo e Paraíba o baião. O Rio surgiu com o samba de morro e foi a Bahia quem nos lançou há muitos anos aquela coisinha gostosa chamada calango, que mexe com o corpo da gente, fazendo-nos revirar os olhos. Principalmente se a personagem que estiver dançando em nossa frente for uma bonita morena de saia de rena e ombros nus. Ora, que costume danado esse nosso de imitar os outros, de pular o baião da Paraíba e fazer o passo do Recife? Vamos cair no samba, mas com a nossa música bem paraense, cheirando a tacacá da cor do açaí e cujos passos bem se assemelham do caboclo marajoara, acostumado a pegar o boi pelos chifres e comer chibé com pirarucu. Então ele vai apontando esses elementos que a música paraense tinha que ter. E aí, dessa composição desses dois artistas paraenses, surge o talaque, que é o som da batidinha do tamanco da morena pegando açaí. Ela vai levando numa tarde, o tamanquinho dela faz um sonzinho que eles chamam de talaque e inventam essa música, né, esse ritmo musical para ser a música paraense que disputaria o Carnaval de 1952. Eu ainda
Eu já ouvi a música, mas eu não sei se ela venceu, né? Mas também, pra frente, quem sabe a gente pode afirmar isso aí. Então, principalmente, o que a gente pode tirar disso é dessa relação consumo-recepção, é dessa hibridização da música através do rádio, dos críticos musicais, como as pessoas se interagiam com essa música tão híbrida, né, num contexto histórico muito importante para o nosso país. Obrigada. Ela foi mais rápida. Quando eu ia pegar a fichinha, 2 minutos, ela... Obrigada. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, inclusive pela pontualidade de todos aí. Bianca, né, da Faculdade de História, então muito obrigada, Bianca Vieira, que falou aí sobre a questão do rádio e especialmente da música popular na década de 50, aqui no Pará, com destaque aí, né, para alguns músicos e para algumas performances do período. Eu abro então para perguntas. Se alguém quiser mandar perguntas escritas, a gente vai fazer as perguntas em bloco. E aí vão ser respondidas em bloco, né? A gente tem aí um espaço razoável de tempo. Você pega as perguntas. Ah, que legal. Então, a gente pode fazer bloco de 4 perguntas e aí responde depois. Ele falou, eu pego a pergunta e foi lá pro fundão. Como é esse negócio de eu pego a pergunta? A pergunta é escrita. É tudo por escrito, Só levanta a mão. Temos uma câmera e agora é chique. Pode. Para Bianca, posso falar já? Mas a câmera pega aí? Pega. Tecnologia. Então anote, Bianca, por favor. Essa questão, interessante, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre o Talac, né? Você está agora no finalzinho. E também falar, era o Paulo Roberto, era um dos compositores, né? Outro eu não consegui anotar aqui no Carnaval de 52, né? Tu ouviste a música, ela existe o registro sonoro dela, e ela parece assim com alguma outra coisa que a gente já conhece, algum tipo de batuque regional, tu consegue se identificar alguma coisa assim do tipo, ou é samba, já que era para um concurso de carnaval, né? É samba e com uma temática, no caso a letra, né, digamos, regional. Porque assim, o que eu percebo até os anos 60, pelo menos, é que existe uma série de tentativas de construção de uma música regional, né? O Gentil G é um que está tentando fazer isso, o Valdemar Henrique também está tentando fazer isso, as pesquisas do Tó Teixeira, por exemplo, que o Tó Teixeira foi além de ser um compositor, ele foi um pesquisador, né? Esse material de pesquisa dele está todo no acervo do Vicente Salles, as correspondências, inclusive, dele com Vicente Salles, nesse sentido do registro de músicas regionais. Mas é interessante uma coisa, o Vicente Salles, naquele livro Modinhas do Grão-Pará, eu acho, né? O título. É um artigo que ele está falando sobre a editora Guajarina, que foi uma editora que existiu aqui, ligada à revista Guajarina, né? Que era uma editora de fazer livrinhos, livretos e edições maiores também, sobre música popular. E esse material também parte dele está no acervo Vicente Salles, pode ser consultado inclusive. Dos anos 20, de mais ou menos 1920 até 1940, alguma coisa que não estou lembrado agora. E essas revistas, elas divulgavam, em algum período por volta da década de 30, do início da década de 30, elas divulgavam inclusive 3 vezes por semana até pequenos livretos sobre música popular, sobretudo no período do carnaval. E boa parte dessas publicações colocavam que era mais cantada em Belém, né? Boa parte disso era música que vinha do Rio de Janeiro. Sambas do Donga, essa galera toda aí do Rio de Janeiro. Dentre elas existiu uma coleção que saíram 2 vezes, na verdade, em 32 eu acho, em 36 se eu não estou enganado, que se chamava Cancioneiro do Norte, algo assim, mais ou menos. Eu acho que é isso, né? E aí, apesar do nome e uma introdução que tem toda essa questão mesmo de falar da região amazônica, etc e tal,
as músicas, em grande parte, faziam... As músicas, na verdade, mostradas lá eram músicas do Rio de Janeiro, né? Então, daí a minha pergunta, porque assim, o que eu percebo até a década de 60, pelo menos, é que é uma tensão, um desejo, uma luta entre o nacional e o regional, né, o tempo todo, que eu acho que todo mundo deve ter percebido isso, quem pesquisa esse período mais ou menos aí, mas que, não sei, é uma pergunta que eu me faço sempre, que parece que essa tensão só vai ser resolvida nos anos 60, que é a minha tese na dissertação, né? Toda vez que eu vou participar de algum seminário, eu penso que alguém vai me falar, vai provar o contrário, mas até agora ainda não provar. Você acha que o Talac, eu fiquei curioso, eu queria que falasse, afinal de contas, o que seria esse Talac. Então, muito obrigada. Como nós temos uma câmera, vocês têm que se identificar, não só por isso, eu sei que a maioria se conhece, mas alguns, como a Brunella, por exemplo, ou o Pedro, que está ali, são da área de comunicação e não conhecem vocês. Então, vocês, por favor, se apresentem à câmera. Câmera? Para lá. Ok, vai se apresentar. ok. Se apresentem à câmera e digam de onde vocês são. Eu sou Tony Leão, sou historiador vinculado à SEDUC. Sou pesquisador de música popular. Perfeito, então muito obrigada. E aí nós temos uma pergunta por escrito, mais alguém quer fazer perguntas para a câmera? Deus. Então o Maurício estava inscrito, aí depois 2, 3. Então vai lá, Maurício. Maurício, não, meu Deus do céu. Vou apresentar, acho que eu não fiz isso no começo, né? Deveria ter feito. Meu nome é Maurício Costa, sou professor da Faculdade de História e sou um dos organizadores do seminário. Então, tem uma pergunta para a professora Luciana a respeito da pesquisa da história do rádio no Pará. Eu queria saber um pouco dos bastidores, das entrevistas. Então, vocês fizeram entrevistas com radialistas, né? E nessas entrevistas, vocês foram informados da existência de acervos particulares desses radialistas? Porque uma coisa que nós falávamos ontem no debate, aqui no final da mesa redonda, é que muito da memória aqui dessa produção de rádio foi perdida, né? Grande parte você mencionou aqui no começo, né? Mas é possível que isso tenha permanecido como acervo particular. Então, se você tomou conhecimento da existência de acervos, de discos ou de fitas de programas, nos interessa muito aqui no nosso grupo, né, trocar essa informação. E a outra é uma reflexão que eu vou fazer, eu acho que eu peço que os outros 3 apresentadores comentem também, que é uma reflexão comparativa dos 3 trabalhos apresentados. Então, acho que o trabalho do Érico e da Rebeca são bem afinados, até por conta do recorte temporal, porque os dois tratam de uma tensão, de um lado, entre a ideia de um rádio voltado para a educação, né, a rádio educativa, que privilegiasse a música erudita, e do outro lado, o rádio que é mais popular, mais voltado para entretenimento e que toca música popular. Nós temos esses 2 campos aí, nos primeiros anos do rádio no Brasil e no Pará, em disputa, né? E os cronistas de jornal vão deixar claro, né, a preocupação, né, com essa variedade musical, porque a massa tenderia, portanto, a tomar partido pela música mais supostamente menos sofisticada, né? Isso estaria, portanto, afinado com a ideia de um rádio distante de um projeto educativo, mais próximo de um rádio voltado para o comércio mesmo, né? Para a divulgação dessa produção musical comercial. Autores, compositores como Gentil Puget, como o Valdemar Henrique, vão justamente, dentro de um amplo projeto modernista, se utilizar desse rádio mais comercial, né, justamente para propor uma música de caráter popular, produzir e divulgar uma música de caráter popular, mas que ao mesmo tempo fosse educativa, né, fosse a música folclórica brasileira. Talvez eles não estivessem tão preocupados assim em fazer, o Gentil Puget e o Valdemar Henrique, em propor uma música amazônica, né, mas em pensar uma música popular brasileira a partir da Amazônia, nesse período. E me parece que já nos anos 50, esse projeto modernista já está vencido. Não é? Por quê? Veja bem, nos anos 50, vamos lembrar, estavam vivendo a Era Vargas. Né? Então,
muitos dos intelectuais que no início da Revolução de 30 eram contrários ao Vargas, já no final da ditadura, haviam sido cooptados. Muitos desses intelectuais partidários das ideias modernistas já haviam sido cooptados e participavam de programas do governo federal, programas culturais, educativos do governo federal, que partilhavam dessa busca pela construção de uma ideia de nação, um projeto ideológico mesmo, né, de nação, né, e tal. Isso se dissipa, ou pelo menos se dilui, no final dos anos 40 para os anos 50, quando de fato o rádio comercial vence, como disse a Bianca, né? O rádio das estrelas, dos ídolos da canção popular, dos programas de auditório, dos fãs-clubes que vão surgir, né? O rádio dos grandes anunciantes, né? Esse rádio da era do rádio é o rádio comercial muito distante do modelo da rádio educativa. E é justamente aí que surgem compositores de caráter modernista, cantores, ídolos populares, de caráter regionalista, que vão propor uma música tipicamente, digamos, regional, né, no Brasil, mas que não estarão ligados ao projeto modernista anterior, aquele projeto intelectual, né, dos modernistas, né? Mas é, na verdade, uma música regionalista que quer o mercado, que quer entrar no mercado. Não é por isso que os baiões do Luiz Gonzaga, em primeiro lugar no Brasil, fizeram sucesso na zona sul do Rio de Janeiro. Não fizeram sucesso nem no sertão, nem no morro. Eles fizeram sucesso primeiro nas áreas da elite brasileira e depois vai se tornar um fenômeno. E nos anos 50, já no final dos anos 50, Ari Lobo desponta como outro ícone da música regionalista. Então me parece que há na história dessa primeira metade do século, né, do rádio no Brasil, uma tensão entre, de um lado, um projeto das elites e do poder de um rádio educativo que vai se perdendo, vai perdendo terreno para um rádio que vai se comercializando e aí a música vai saindo, o controle ideológico da música vai saindo das mãos dessas elites, né, e se diluindo na produção de caráter comercial e no consumo generalizado de massa. Aí vai dando novo rumo. Eu queria que vocês elaborassem sobre essa reflexão, tá bom? É isso. Tá certo, obrigada. Então, Maurício, pessoal, vamos combinar o seguinte, hein? Se as intervenções começarem, se eu sentir que o pessoal do fundo começou a dormir nas intervenções, aí eu vou balançar o cabelo. Eu vou falar assim, opa. Então, nós temos mais 2 inscrições aqui, né? E uma inscrição por escrito. Podemos passar para a mesa ou posso passar para as intervenções? O que vocês preferem? Acho melhor passar para a mesa. Vou passar para a mesa, então eles respondem e depois nós temos mais um bloco com 3 e, se vocês resolverem fazer mais perguntas, o pessoal da mesa, então vamos combinar para não o pessoal lá do fundão, o pessoal do fundão. Eu perguntei se o microfone chegava, não que as intervenções não fossem interessantes, mas é que para quem está lá no fundo fica muito baixo. E aí o pessoal vai se dispersando, né? E o microfone não chega, ou quem for fazer as perguntas poderia nos dar, né, o privilégio de vir aqui na frente, inclusive para sair melhor na câmera, né? Claro, tem esse aspecto importantíssimo, né? Nós não falamos da mesma maneira quando temos uma câmera na frente, quando não temos, claro. Então eu vou passar para a mesa e vou começar aqui com a Bianca, que está do meu lado, na sequência a Rebeca e finalmente o Hélito. Podemos combinar 5 minutos por aí para cada um? Então eu vou fazer aquele nosso esquema, hein? 2 minutos estiverem faltando, eu aviso e depois começo a fazer aquelas carinhas. Olha, o que eu tenho do Talac, assim, falando sobre ele, é mesmo só essa fonte. Mas nas minhas pesquisas no Centur, eu encontrei um carnavalesco de 80 anos, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas eu tenho contato dele. E que ele me falou que existiu essa música e inclusive ele cantou ela pra mim. E aí eu guardei ela na minha mente, porque ele falou dessa batidinha do tamanco, então eu gravei isso. E recentemente eu encontrei essa fonte que falava do Talac e do tamanco. E aí eu acho, né, que é a mesma música, porque ele falou também que foi uma música que participou desse carnaval, né, pra ser, no caso, como é que se diz? No concurso de carnaval de marchinha, né?
Então, eu acho que é a mesma música, inclusive eu tenho que entrar em contato com ele de novo pra saber, porque ele, até agora, é a pessoa que tem a letra da música e o gênero dela. Mas enquanto nós não temos um gênero assim, é tal, é samba, é baião, nessa própria fonte, os cronistas, eles falam dos instrumentos que foram usados na música. Que eles falam que no outro dia eles arranjaram um pandeiro, um surdo, um tamborim e um reco-reco pra fazer a música. Né? Então acho que já dá uma pista pra gente pra que caminho esse gênero vai seguir, né? Se é uma coisa mais pra samba ou então meio que um rojão, por aí. Vou passar aqui na sequência para a Rebeca e depois para o Kelly. Oi. Sobre o comentário do professor, é bem interessante logo quando eu iniciei a pesquisa, que eu comecei a observar, a ler, porque como eu falei para vocês, o meu objetivo principal, logo quando eu comecei a pesquisar, foi abordar a música em si, o que ele falava nas letras, as partituras, por causa da minha formação musical. Então eu queria estudar música. Mas é interessante a gente ver essas tensões na música dele. Como tu falaste, essa questão do rádio como educação, rádio, música popular. Eu concordo. O que eu notei, isso lendo, principalmente nesse seminário, é que ele se aproveitou muito da rádio para, quem sabe, fazer ali a ideia dele de uma música regional. No entanto, é como o Tony falou, realmente, quando tu tá lendo as fontes, tu quer descobrir, mas e aí, quando é que vai resolver isso? Realmente, na década de 60, a gente consegue entender um pouco melhor. Enfim. Bem, sobre essa questão colocada pelo Maurício, sobre os anos 30, o projeto modernista, né? Como eu coloquei inicialmente, nos anos 20, quando ainda era a mídia escrita, você tem um projeto modernista já se conformando, engajando-se, né? É um projeto que ele é basicamente estético, também político, né? É de enfrentamento. Como nos anos 30, você vai ter esse projeto modernista, ele continua uma proposta estética, sim. Existe a questão política, ela entra num outro patamar, porque uma parte desses modernos, né, alguma das suas fileiras, eles vão associar-se a essa nova conjuntura política como um chefe de gabinete, como o Abílio Bastos, o Dalcídio Jurandir. Então eles vão entrar num projeto de revolucionário, né? A ideia de que a revolução não se deve dar somente nas artes, mas também no campo da política. Então está associado a essa ideia. O rádio, a tecnologia, ela é vista como mudança também, como transformação. E aí o discurso, esse projeto modernista, ele associa, acopla também o discurso tecnológico, o discurso de modernidade. Agora, claro que esses discursos, todos eles estão interagindo, né? Você vai ter um rádio onde esse projeto modernista, o regional, né? Esse nacionalismo, que é um nacionalismo militante, né? Está lutando para se afirmar, e em certo momento ele vai adquirir dentro da sua proposta de inserção, uma leitura regional, uma proposta regional. Isso tanto na literatura, com as suas condições, quanto também em outras artes, pintura e mesmo na música popular. Figuras como o caboclo, né? O caboclo, o índio, né? Essas figuras, a planície, a natureza, essas imagens que ligam a região ou representações do que seria essa Amazônia. Essa ideia de Amazônia, ela está sendo discutida, rediscutida e pensada em termos de arte, em termos de cultura, e também essas ideias, essas imagens do regional, desse projeto modernista, que ele também vai ser associado a essa tecnologia, a esse elemento da máquina, da técnica, que vai ser o rádio. Tanto que a rádio vai ser chamada de a aldeia do rádio, né? A ideia de um rádio indígena, um rádio de índio, na imagem do índio. Bem, nesses anos 30, esse projeto modernista, que é o que eu mais estudo, o que eu percebo é o seguinte:
Se nos anos 50, 40 para 50, e até mesmo hoje, você tem uma ideia de que a música que se massifica é a música de entretenimento, é a música comercial, é de produtores culturais e musicais que assim o fazem para ganhar um público no mercado, venda de discos e tudo mais. Embora isso acontecesse em muito menor escala nos anos 30, não digo que fosse inexistente, mas o que eu quero dizer, que eu percebo a diferença, é que nos anos 30, os produtores culturais que entendiam uma alta cultura, que entendiam uma cultura erudita, clássica, que entendiam uma música folclórica que representasse o regional, mas também o nacional, em certa medida, esses produtores culturais desse rádio educativo, eles querem massificar, né? É isso que é interessante. Nos anos 40 e 50, parece que é um clichê, talvez, a ideia de que quem procura a massificação é apenas o músico popular, porque tem uma ideia de entretenimento. Não. Nos anos 30, essa inteligência, essa ilustração, ela quer uma massificação. Agora, claro, não é uma massificação dos anos 40 e 50. É totalmente diferente, é um princípio de massificação. É o início dela ainda, em outras circunstâncias. E essa massificação ela vai estar associada a esse projeto cultural ilustrado, regional, desses modernistas, eles vão se associar ao projeto político da época. Qual é o projeto político? Levar a programação do rádio, educar as massas, principalmente para fora do limite urbano de Belém do Pará. Ou seja, a professora falou, para as cidades do interior amazônico, principalmente da Amazônia paraense. Ou seja, levar essas informações e depois a música, ela vai chegar no segundo momento, para esses interiores, para algumas cidades do interior amazônico. Então, esse eu acredito que é um aspecto. Um outro ponto para encerrar sobre essa discussão é assim, quando se pensa, essa é uma das discussões que eu levanto na minha dissertação, quando você pensa sobre a história do rádio como grande síntese, análises interessantes como a Dalia Calado faz, professora de doutorado, mas ela é feita essas análises pensando o rádio carioca principalmente. Nesse rádio carioca, o que é que você tem? Você pega e você constrói aqueles... Você tem, olha, os anos 20, rádio educativo, os anos 20 para o 30, transição, 30, transição, começa um rádio mais comercial, os anos 40 e 50 para a rádio nacional, a era do rádio e depois a era da televisão, né? O que acontece? Eu falo na dissertação, sim, mas para a rádio difusão carioca, que tem todo um investimento, também a Paulista em alguma medida, que tem patrocinadores e tudo mais. Rádio de outras regiões do Brasil, como daqui de Belém do Pará, principalmente nos anos 30, não pode entrar nesse esquema de interpretação. Por quê? Porque nos anos 30, enquanto o rádio lá no Rio, enquanto o rádio em São Paulo também, você está no início já no rádio comercial, entrando com a publicidade e tudo. Aqui na Amazônia, aqui em Belém do Pará, você tem um rádio que agora ele está começando, está nesse momento da rádio educação, mas que essas discussões e esse fazer rádio no Rio de Janeiro, que já é comercial, ele já está entrando no debate pela imprensa aqui em Belém do Pará. E aí você vê, então, fazemos um rádio educativo, mas é um rádio que tem a música popular, é um rádio que aparecem as discussões sobre esse rádio educativo. Ele não pode também ser um rádio que procure ter um público maior, que tenha uma música, que tenha uma produção cultural que procure um gosto médio. Então esse é um debate que ocorre nos anos 30 para além da questão técnica, da questão gerencial da rádio, que ela ainda é em certa medida muito ligada a essa ideia de educação e ilustração, mas por conta também disso, ou seja, aqui o comércio, a questão da publicidade ainda era muito pequena, a questão tecnológica era muito limitada, as peças vinham de navio lá da Europa, em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, então essas limitações impunham certas condições. Até hoje, a professora Luciana falou no começo lá das peças. Então, pois é, né? Então é isso. Não sei se me ajuda. Muitíssimo obrigada às intervenções.
inscrições, as respostas. Respondendo, Maurício, ao seu questionamento, os acervos particulares, pelas entrevistas que foram realizadas, portanto, pelos contatos que foram feitos, infelizmente, eram absolutamente muito incipientes, pouquíssimas coisas foram preservadas. Quando a Rádio Clube passou para a família Barbalho, na década de 80, boa parte do seu acervo, scripts e tudo que havia, fitas e etc., dos programas, foram literalmente queimados, fizeram uma grande fogueira, né, e queimaram tudo. Então, algumas pessoas guardaram, mas o problema também é que essas pessoas se aposentaram, outras mudaram, ficaram doentes e, naturalmente, os parentes nem sempre têm essa compreensão em relação à pilha de papel amarelo no canto da casa, né? E fitas, etc. Então, infelizmente, nós temos, eu diria, em termos de acervos particulares, alguns radialistas, especialmente esportivos, mas que sempre têm a boa intenção de publicar os seus livros de memória. Portanto, estão guardando essas informações. Mesmo vale para a família Proença, né? O próprio Edgar gostaria de publicar um livro, juntamente com os irmãos e tal. Então, eles, não é que não exista, existem informações, algumas pessoas as possuem, mas elas estão aguardando autobiografias ou biografias sobre a família, né, no geral. De qualquer maneira, o próprio site e também os contatos que são feitos, nós sempre enfatizamos que podem enviar, que nós tratamos as fotos, que nós, enfim, fitas, o que for necessário. A gente tem gravador de rolo lá na Rádio Web, na faculdade, cobre necessário. Uma complementação tem a ver com isso. Esse material de entrevista, eles estão integrados na Rádio Web, a gente pode ter acesso a eles? Sobre a rádio? Aos originais? O que a gente já conseguiu trabalhar em termos de edição, para tirar aquelas, não estou dizendo tirar conteúdo não, mas a pessoa ficou tossindo muito tempo, esse tipo de situação, isso já está disponibilizado no site. No site mesmo? Você ouve as entrevistas. E boa parte delas também já está decupada. Então você pode ouvir e acompanhar o texto, né? As duas coisas foram feitas. Então, nesse caso, infelizmente, Maurício, as notícias não são muito animadoras, né? Então, nós temos 2 inscrições. Ali, nossa colega. Querida, você não quer vir aqui para você ficar melhor na foto, para você falar no microfone? Na foto não, na câmera. É que de pé ou sentada não faz muita diferença. Eu sei como é. A sua voz, bem. Melissa, pega. E aí o pessoal do fundão ali se anima. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Elke, eu sou jornalista e estudante de História. Inclusive fui orientada pela professora Luciana lá na graduação em Comunicação. Vi muito esse cabelo balançar lá na minha frente, mas enfim. Eu queria perguntar justamente para a professora Luciana, já que, de novo, volto a essa questão. As minhas áreas de interesse, né, são justamente essa interseção entre a história e a comunicação. Eu queria saber da senhora como é que está esse panorama hoje. Se há realmente pessoas... A senhora falou aqui que tem alunos da comunicação, eu achei que era a maioria da história, mas tem gente da comunicação também. Eu queria saber como é que está esse interesse por esse campo de história da imprensa, porque pelo menos a impressão que eu tinha quando estudava lá na comunicação é que era pouco visitado, né, que era um campo que ficava meio de lado. As pessoas estavam mais interessadas em análise de discurso, em outras teorias, mas a história da imprensa pelo menos me parecia que ficava um pouco relegada. E como o meu interesse estudar agora a história da imprensa, com foco na questão do impresso, no meu caso, eu sei que a senhora tem uma ampla pesquisa aí sobre rádio e a professora Netília sobre a história do impresso, eu queria que a senhora falasse... Inclusive nós temos ali uma orientanda. Da professora Netília. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse interesse para esse campo de história da imprensa. Como é que está caminhando hoje? Muito obrigada a Elke Day, estão dando ali um close no referido aluno, orientando da professora Netília. E nós temos aí mais uma inscrição, tem uma inscrição por escrito, depois o autor, se quiser levantar a mão e se identificar, pode fazê-lo. Eu vou ler aqui.
os compositores e músicos estavam atrás, para Bianca, de construir a cara da música paraense. O carimbó não era visto nessa década de 50 como música paraense, não é uma interrogação, então não sei exatamente se é uma afirmação, se foi uma pergunta. Mas, enfim, você pode falar sobre o carimbó, por favor, na década de 50. E aí nós temos então mais uma inscrição, quer dizer, o inscrito foi embora. Puxa vida. Mais alguém gostaria de fechar? Temos 3 alunos de comunicação agora. Mais alguém gostaria de fechar o bloco das perguntas? O autor do carimbó gostaria de se manifestar para sair na câmera? Não. Olha lá. Se apresenta para a câmera, por favor. E a câmera, por favor. Boa tarde, meu nome é Pablo, eu sou aluno do 4º semestre de História da sala desta cidadã. E na verdade eu queria... Não, isso era uma afirmação. E na verdade eu queria fazer uma pergunta para a professora Luciana, já que ela pesquisa rádio. Eu creio que fica aberto se mais alguém quiser colocar, mas eu acho que pelo recorte talvez não tenha essa informação. Mas eu queria saber se o Plano Minerva, que foi desenvolvido no governo Médici, que era a educação à distância, suplementar, se ele teve repercussão em Belém, no Pará, se tem alguma documentação sobre ele, enfim, é isso. Então, ela já pegou o espírito da coisa, estava falando para ele dar tchau para a câmera. Mais alguém? Não, vamos fechar o bloco então. Em relação à questão, começando pelo final, eu já passo para você, Bianca, e depois aos demais da mesa. Em relação ao projeto Minerva, nós tínhamos, antes da Rádio Clube, aqui em Belém, uma rádio governamental, que trabalhava exatamente nessa linha, né, de divulgar ações governamentais específicas, né, e isso funcionou durante algum tempo. Eu acho que até mais ou menos final da década de 30, início da década... Não, até a época Vargas. Então nós temos aí uma rádio, eu não me lembro o nome, mas é um nome formal, assim, tipo rádio do departamento de... Eu tenho essa informação, posso lhe passar posteriormente. Agora, em termos de programação das rádios locais, não há menção ao projeto Minerva. Nas entrevistas, nos documentos, enfim, no que foi coletado relacionado a esse período, né? Não só a Rádio Clube, mas as demais rádios, né? Rádio Marajoara, principalmente, que era do grupo do Assis Chateaubriand, que foi a principal concorrente da Rádio Clube na época. Então, nós não temos aí, infelizmente, informações sobre o projeto Minerva por conta desses 2 fatos, né? Havia uma rádio que tratava especificamente das ações governamentais e muito pouco ouvida, e havia, por outro lado, um silêncio em relação a isso por parte da história contada pelas pessoas e dos documentos existentes das outras emissoras, né? Tem uma fonte eu tenho essa fonte que apresenta uma relação, uma programação do projeto Minerva do rádio, tá? As aulas, né? A questão da semana toda, por sinal, né? Toda semana, todos os dias, o que era divulgado pelo rádio dentro desse projeto político aí, do Minerva, né? Eu tenho, se quiseres, eu posso te passar, se for do teu interesse. Em relação às pesquisas na área de História, na Faculdade de Comunicação, você já citou, o professor Maurício já fez a menção inicial, né, e depois com a apresentação, uma leve complementação, a pesquisa sobre rádio, que já tem aí bons anos, e também a pesquisa sobre a história da imprensa paraense. Professora Regina Alves, que atualmente está aqui na Ascom, na reitoria, ela também fez um trabalho inicial sobre o rádio, mas depois
vinculado mais à televisão. Mas eu não sei que tipo de registro nós temos disso efetivamente, né? Como acessar esse material, de que maneira ela trabalhou e depois disponibilizou ou não esse material. Mas seguramente nós temos lá na Faculdade de Comunicação, de uma maneira infelizmente não muito organizada, vários trabalhos de conclusão de cursos sobre história da imprensa, incluindo rádio, televisão, jornais. Então é uma fonte interessante. Aí eu disse não muito organizada, porque é aquela história, não tem funcionário que possa disponibilizar isso não está digitalizado, não está escaneado, etc. e tal. Na época não se pedia e também nem tinha essa mídia, né? Não se trabalhava com CDs. Então há uma limitação por conta desses fatores, mas existem. Então lá, tem cópias. Então quem se der ao trabalho, tiver aquela disposição para realmente cavocar um pouquinho, vai encontrar informações sobre história da imprensa paraense. Agora, em termos de pesquisa, nós temos essas duas atualmente, né, lá na instituição. Então, vou passar. Bom, falaram aqui, né, dos compositores preocupados em criar uma música com a cara do Pará. E se o carimbó não estava entre essas composições? Bom, pelas fontes que eu estudei, não tenho nada falando de carimbó no período da década de 50. E eu acho até que o carimbó mesmo começa a surgir mais pela década de 60. O Tony pode estar esclarecendo isso pra gente amanhã na mesa redonda dele de tarde. Fica aí a propaganda também. Mas... eu não pretendia falar de carimbó amanhã. Agora você vai falar. Então ele é melhor que ninguém pode responder sobre isso. Fala agora. Eu vou convencer essa menina a fazer a pós dela lá na comunicação. Enfim. Mas sobre essa questão do carimbó, na década de 50 não tem, acho que não tem produção mesmo de carimbó na década de 50, é mais mesmo esses gêneros estrangeiros e do resto do país. Essa movimentação de criar uma música do Pará, né, essa fonte mostra que existiam pessoas que queriam criar, mas não era a grande maioria, né? A grande maioria estava lá para interpretar as músicas de São Paulo e Rio de Janeiro, músicas estrangeiras. Não sei se eu respondi. Se qualquer coisa você conversa com a Dá tempo? Eu poderia falar rapidinho sobre essa questão do carimbó, isso dá tempo? Pode ser? Rapidinho. Tá. Não, é porque assim, eu vou microfone. Não, mas microfone, câmera, que é tudo tecnológico. É uma história contemporânea. Passar por aqui é só para esclarecer o seguinte, não é que o carimbó, não é que não existisse o carimbó nos anos 50, 30, 20, etc. Na verdade, as referências sobre o carimbó existem desde o final do século XIX. No mínimo, pelo menos, desde 1880, né? Mas provavelmente o carimbó e outros batuques parecidos com ele existem desde pelo menos o início do século XIX. Então, o que acontece, na verdade, tirando alguns registros na década de 30, o Jarbas Passarinho fala de carimbó no artigo na Guajarina, em 30 e alguma coisa. O Valdemar Henrique grava um carimbó na década de 30, acho que 36, se não estou enganado, mais ou menos. O Bruno de Menezes escreve um artigo sobre o carimbó na década de 50 também. Ou seja, o carimbó acontecia, existia na cidade de Belém, na região do Salgado, em partes do Marajó, na região Guajarina, no Baixo Tocantins, provavelmente essa região de maior influência do carimbó. Só que ele só vai, digamos assim, se urbanizar, aparecer para a cidade, sobretudo a partir dos anos 70, do final dos anos 60, meados dos anos 60 e dos anos 70 em diante. E aí é quando a gente vai conhecer de fato o carimbó, que ele vai ser gravado, etc e tal, certo? Então, mas ele já existia, a existência dele é muito antiga. Ok? Só uma contribuição aí sobre o carimbó. Mas o melhor ele vai falar mesmo é amanhã na mesa, entendeu? Ele deu uma palhinha agora, uma coisa assim, microscópica. É amanhã que ele vai falar mesmo. Você quer os comentários? Não? Sim? Não? Sim. Você está aberta, né? Você está aberta. Então, pessoal, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Se não, vou passar para as considerações finais da mesa. Não? Então, começando aí pelos nossos apresentadores.
apresentadores, por favor, seus comentários finais, agradecimentos. Super interessante, profícuo, essa permuta de experiências, de pesquisa, informações, né? De pensar os meios de comunicação. Não precisa dizer da preeminência e atualidade do que é a mídia, né? Desde já há muito tempo, mas sobretudo agora, então, na sociedade de informação, comunicação, a mídia, ela está presente em nós. A gente vive esse meio de comunicação quando a gente levanta, né, até o momento, todos os dias. Então, é um cotidiano, é uma atualidade, é algo que a gente precisa pensar, problematizar. E esse seminário aqui, ele tem uma proposta interessante e ele se coloca diante dessas questões. Essa, eu acredito que é uma das propostas. E tenho aprendido muito aqui, vocês que tenham estado, né? Muito profícuo, muito legal, e espero que tenha contribuído com alguma coisa, pelo menos provocando de alguma maneira. Então, é isso, obrigado. Bom, eu quero dizer que tu contribuíste muito para o meu trabalho, tá? Muito obrigada de novo, né? Acho que só tenho a agradecer. Que bom que a gente está podendo reunir, e eu acho muito legal o nosso grupo de pesquisa começar a aparecer mesmo. Dialogar com outros grupos. Dialogar com outros grupos, fazer esse diálogo interdisciplinar e começar a ver novos ângulos. Eu acho isso muito legal, porque quando eu comecei a estudar o Gentil, eu só pensava numa coisa, e depois eu comecei a ver que era bem maior. Então eu encorajo vocês que estão aí a se agrupar, né? Chegar junto e, sei lá, de repente se interessou alguma questão, se de repente você quer pesquisar algum compositor, eu recomendo, vão lá, você Vicente Salles e tantas outras bibliotecas que agora estão sendo mais acessíveis para nós. Obrigada. Primeiro, agradecer a presença de vocês, e eu acho que não só essa tarde, mas toda semana está sendo importante para a gente, né, para o nosso curso, para os outros cursos também, porque pelo menos o nosso grupo de pesquisa faz esse diálogo com a comunicação, e como alguns aqui sabem, o forte, né, do curso de História, século XX, aí, essa relação com os meios de comunicação, música já é um pouquinho mal visto, né? Forte é a colônia no nosso curso, né? Então, escravidão, fala pra câmera. Não, então eu acho que é importante pra gente essa troca de experiência e pra mostrar a importância histórica, a importância interdisciplinar desses trabalhos. Eu acho que vai ficar isso pra gente, para outras pessoas que vão trabalhar com outros séculos também, mas fica o que tão de importante tem, de tão grandioso na história, para os outros cursos também, esse período mais contemporâneo. Então, muito obrigada em nome da organização, aos nossos apresentadores, ao Érito Vânio, aqui do programa de História, da pós-graduação, que falou sobre o rádio e imprensa nos anos 30 em Belém, aí, com enfoque bastante direcionado para a mídia impressa, trazendo uma contribuição muito interessante, especialmente do ponto de vista da recepção, que o próprio Érito enfatizou que nós temos aí poucos trabalhos sobre isso, e naturalmente com a necessidade de um debate metodológico, né, sobre isso, que fica aí como sugestão para os pesquisadores. Muito obrigada também a Rebeca, né, Rebeca Lemos, aqui da Faculdade de História, falou então sobre o rádio e a música popular entre as décadas de 30 e 40, aí, com um destaque a um compositor muito querido aqui no Pará, e a Bianca também da Faculdade de História, falando aí com enfoque na década de 50, também sobre a rádio e a música popular. Eu fico muito honrada de poder ter participado, de estar aqui novamente aqui no auditório do IFCH, e participar com vocês de alguma forma desse evento. Parabéns, professor, pela iniciativa,
E agradeço a presença de vocês, um prazer encontrar inclusive meus ex-orientandos aqui, né? A gente não sabe por onde eles andam e aí a gente descobre, e também aos alunos de comunicação, especialmente aos de história que estão aqui presentes. Então, muito obrigada a todos pela presença e o melhor está por vir.